Vamos mergulhar hoje numa das redes de transportes mais incríveis que existem, a que funciona dentro do nosso próprio corpo. Pense no sistema circulatório como uma superestrada gigantesca, sabe? Com trilhões de, digamos, veículos celulares fazendo entregas vitais e coletando lixo sem parar, 24 horas por dia. Mas como é que essa rede toda não tem engarrafamentos e, mais impressionante, como ela se conserta sozinha depois de um acidente? É isso que a gente vai descobrir. Bom, e tudo começa aqui, com o coração. Essa bomba muscular é um motor que impulsiona o sistema inteiro. É um trabalho incansável, batendo sem parar, para garantir que o sangue chegue em absolutamente todos os cantos do corpo, do cérebro até a pontinha do dedo do pé. Sem essa força central, essa superestrada simplesmente pararia. Ok, já vimos o motor. Agora vamos dar uma olhada nas próprias estradas. Assim como no trânsito das cidades a gente tem avenidas largas e ruas menores, o nosso corpo também tem diferentes tipos de vasos sanguíneos, e cada um deles foi projetado para uma função bem específica. A estrutura deles é a chave de tudo. O sistema todo forma um circuito fechado, um ciclo perfeito. De um lado, a gente tem as artérias, em vermelho, que são as vias de alta pressão. Elas levam o sangue cheio de oxigênio para longe do coração. Do outro lado, as veias, em azul, que são as vias de baixa pressão e trazem o sangue de volta. É esse vai e vem constante que mantém tudo funcionando. E a estrutura desses vasos faz todo sentido quando a gente entende a função deles. As artérias, que aguentam o tranco da alta pressão do sangue bombeado pelo coração, precisam ter paredes bem grossas e elásticas. Já as veias, que trabalham com uma pressão bem mais baixa, têm paredes mais fininhas. E aqui está um detalhe crucial. As veias têm válvulas, que são como portões de sentido único, para garantir que o sangue não volte para trás na sua viagem de volta para o coração. Mas olha que interessante, o trabalho mais importante não acontece nessas grandes rodovias. Acontece mesmo nas ruas locais. Essa é a microcirculação, uma rede imensa de vasos minúsculos, os capilares. As paredes deles são finíssimas, com a espessura de uma única célula. E é por isso que eles são perfeitos para fazer a troca de oxigênio e nutrientes do sangue para os tecidos. É aqui que a entrega final acontece. Agora, pensa só. Com trilhões de células se movendo o tempo todo, como o corpo evita o caos? Como ele garante que o tráfego flua sempre na direção certa, sem confusão? A resposta está num conjunto genial de leis de trânsito biológicos. Para manter esse fluxo de mão única, o corpo usa portões super inteligentes, as válvulas, tanto no coração quanto nas veias. Elas se abrem para deixar o sangue passar e logo em seguida se fecham com força para impedir qualquer retorno. Isso garante que a circulação seja sempre para frente, mantendo a eficiência de todo o sistema. E a viagem em si é super organizada. O sangue não flui de forma bagunçada, ele se move no que chamamos de fluxo laminar. As células viajam em camadas, como se fossem pistas diferentes numa estrada. As maiores vão mais rápido, no centro, e as menores ficam mais perto das paredes do vaso. Isso diminui o atrito e o estresse nos vasos, garantindo uma viagem suave para todo mundo. Mas e quando acontece um acidente? Um corte, uma lesão, que rompe a parede de um vaso. Na mesma hora, o corpo dispara um sistema de emergência super sofisticado. O nome desse sistema é hemostasia, e o objetivo dele é controlar o dano o mais rápido possível. E a resposta é imediata, em duas etapas principais. Primeiro, o vaso sanguíneo se aperta, ele se contrai bem no local da lesão para diminuir o fluxo de sangue. É como se uma faixa da estrada fosse fechada. Logo em seguida, os primeiros socorros celulares chegam para criar um remendo temporário. E quem são essas primeiras a chegar? São elas, as plaquetas. Normalmente, elas só estão lá, circulando de boa. Mas no momento em que a parede do vaso se rompe, elas são ativadas. Aí elas correm para o local do acidente e grudam na área danificada para começar o reparo. Cada plaqueta é como se fosse um pequeno kit de emergência ambulante. Dentro delas existem grânulos, que são bolsinhas cheias de substâncias químicas. Quando as plaquetas são ativadas, elas liberam esses sinais, que funcionam como um pedido de socorro, sabe? Isso atrai mais e mais plaquetas para o local, formando rapidamente um tampão inicial. Só que esse primeiro tampão de plaquetas é só uma solução temporária. É como um band-aid. Para um conserto definitivo, o corpo precisa chamar a equipe de construção pesada para criar uma barreira muito mais forte e estável. E esse processo de construção é a chamada cascata de coagulação. Olhando assim, o diagrama parece super complicado, né? Mas a ideia por trás é bem simples. Pense numa fileira de dominós.
Cada fator de coagulação ativo próximo numa sequência exata e tudo isso com um único objetivo: produzir uma molécula-chave no final. E essa molécula-chave, a grande estrela do processo, é a trombina. O papel da trombina é fundamental. Ela funciona como um catalisador. Ela pega uma proteína que está ali, dissolvida no sangue, o fibrinogênio, e a transforma em fios de fibrina, que são pegajosos e não se dissolvem. O resultado final é essa rede de fios de fibrina que age como se fosse um cimento. Essa malha se entrelaça com um tampão de plaquetas, prende glóbulos vermelhos e outras células e forma um coágulo bem sólido e estável, que sela completamente o buraco no vaso. Problema resolvido. Ok, o reparo foi feito, mas a missão ainda não acabou. Agora o corpo precisa garantir que esse processo de coagulação não saia do controle e depois, claro, precisa limpar a área para que o tráfego na superestrada volte ao normal. E para isso, existem vários mecanismos de segurança. O próprio fluxo de sangue já ajuda, porque ele vai lavando e diluindo os fatores de coagulação. Além disso, as células saudáveis que revestem os vasos liberam substâncias que inibem a coagulação. E, por fim, quando o tecido já cicatrizou, um sistema chamado fibrinólise entra em ação para dissolver o coágulo. O revestimento dos nossos vasos, o endotélio, é peça-chave nisso tudo. Quando ele está saudável, funciona como uma superfície antiaderente, tipo uma panela de teflon. Ele libera moléculas que impedem ativamente que as plaquetas e os fatores de coagulação grudem onde não devem. É o jeito do corpo de manter as estradas sempre limpas e o trânsito fluindo. É um sistema elegante, né? Um equilíbrio delicado e quase perfeito de fluxo, reparo e controle. Mas, e quando esse sistema comete um erro? O que acontece quando ele coagula demais ou quando ele não coagula o suficiente? É aí que a gente começa a entender o quão vital e complexa é essa nossa superestrada interna.